Vamos então iniciar nosso estudo de hoje. Estão lembrados que nós falávamos outro dia sobre aquele assunto da sintonia? Lembra daquilo? Tem muita coisa sobre sintonia, né? Que a gente às vezes não sabe, porque tem mais pesquisa que a gente não tomou conhecimento. E se tomar, a gente fica descobrindo, fica sabendo alguma outra coisa que é importante saber. E sintonia é um assunto que tem mais coisa. Nós vimos outro dia a respeito da sintonia dinâmica, não é? Que é aquela da confiança que o médium tem no espírito. E tem relação com a passividade dinâmica. Nós estudamos isso, né? A passividade dinâmica e a passividade estática. Quando se trata de passividade, dá a impressão que o indivíduo entrega o próprio corpo e sai fora. Isso não é assim que é aconselhado. A passividade dinâmica significa a confiança que o médium tem na benfeitoria espiritual e, por isso, estando de acordo com ela, o médium se deixa influenciar com tranquilidade, com coragem, com segurança, por causa da confiança. Se ele não tiver confiança, ele fica inseguro, fica com medo. Às vezes, médiums que estão em trânsito mediúnico para um local de benefício, muito comum aqui nas nossas sessões de terça-feira, onde os médiuns são encaminhados para observar à distância o paciente que eles estão tratando, e então a casa do paciente. E muitos médiuns têm uma facilidade grande para ir lá, para chegar lá e identificar a casa, identificar o pessoal e tudo mais. E às vezes o médium tem um pouco de medo de entrar na casa, ou sente que tem espíritos assim, ele fica com medo de ser incorporado fora do controle dele. Então ele não faz isso, ele está sem segurança, porque ele não está confiando em quem? Ele não está confiando nele mesmo, relativamente ao local onde ele está, que pode ser perigoso. Mas, sobretudo, não está confiando no benfeitor que está com ele de serviço, porque ele pensa que o benfeitor pode não interferir e ele fica sujeito ao ataque de alguma entidade malévola e prejudicar. Muitos médios têm esse tipo de medo. Que diabo? Então hoje ela não vem. Peninha, ela ia fazer umas perguntas aqui hoje, que ela me fez, e eu falei assim, faça essa pergunta lá que é muito boa, para todo mundo ouvir, né, discutir aquele assunto sobre espíritos, assim, numa dada sessão, mas vamos esperar quando ela estiver para fazer as perguntas que ela teve dúvida na sala e que outros mais podem ter também. Também teve uma outra coleguinha nossa que me fez umas perguntas sobre mediunidade, justamente sobre o fato dela ter uma certa dificuldade de incorporar espírito e não ter dificuldade de se desdobrar e ver os espíritos. E então a médium na sala, ela começou, ela
pula para fora do corpo e já entra em contato com os espíritos que estão por ali, e sente, escuta e tal, mas não incorpora. Ela tem dificuldade com a incorporação. Mas não tem dificuldade de sentir os espíritos, de ver os espíritos ali. E às vezes ir lá. Aí eu estava definindo para ela, assim, faz essa pergunta lá, para a gente conversar com o pessoal, porque isso é importante para os outros também. E às vezes é um assunto que não é abordado espontaneamente, né? Ninguém pergunta sobre isso. Mas vamos definir uma coisa, que é da minha cabeça isso, hein? Mas é com base experimental, eu não li esse livro nenhum, não. Eu já identifiquei que todo médium tem uma mediunidade que eu que chamo, de mediunidade padrão, que é a mediunidade básica, a mediunidade fundamental daquele médium. Essa mediunidade padrão é a que primeiro se manifesta no médium. Ele começa com ela. Agora, quando ele desenvolve bastante a experiência dele, ele não desenvolve a mediunidade. O que ele desenvolve é a paciência, é a competência dele, é a experiência dele. Ele vai ficando mais experimentado, mais informado, mais treinado, mais hábil. Não mexeu na mediunidade, mexeu foi nele. Então é por isso que eu não gosto desse nome, desenvolvimento mediúnico. Para mim ele é impróprio, porque a mediunidade não se desenvolve. É o médium que se desenvolve. A mediunidade dele era o que era. E quanto mais desenvolvido ele ficar, melhor ele funciona com a mediunidade que ele tem. Porque a mediunidade é um sentido. Assim como o olho, a visão é um sentido, através do olho, a audição é um sentido, através do ouvido. Então, a mediunidade é um sentido, através da percepção anímica do sujeito. É um sentido. Agora, esta percepção é do sujeito. Com ela, ele percebe espíritos. E percebe até o outro plano, o outro domínio espiritual. Mas é ele que percebe. Então, o nome que a gente dá para a mediunidade é essa faculdade que o sujeito tem de perceber, de captar, de ter contato, assim, consciente com espíritos. É isso que se chama mediunidade. Agora, a gente generaliza o termo para contato consciente e contato inconsciente. Que o indivíduo pode estar captando espírito e não notar nada. E é médium do mesmo jeito. Só que não é médium no sentido mais costumeiro da palavra. Mas é médium, porque ele captou espírito. Ele captou a ideia que veio do espírito. Caracterizou mediunidade com isso. Mas ele não notou que aquilo foi um espírito que passou para ele. É comum com os oradores espíritas. Os oradores espíritas podem fazer uma palestra inteira baseada em 50%, 60%, 70% de informações espirituais. E ele não sabe disso. Porque ele tem uma ideia do assunto, senão ele não podia falar sobre ele. Um espírito de um médico não vem fazer uma palestra sobre fisiologia de certa parte do organismo humano. Por exemplo, fisiologia da tireoide, ou fisiologia da hipófise. Um médico tem conhecimento para falar, digamos, 2 horas sobre a hipófise. Médico desencarnado. Agora, por qual médium ele vai fazer essa palestra? Se o médium dele não tiver conhecimento de hipófise, o médico desencarnado não vai falar nada. Então, agora, se o médium dele for médico e conhecer bem a fisiologia da hipófise,
Aí o desencarnado vem e fala mais coisas do que o médium, do que o médico e médium, sabe? Mas é baseado no que ele sabe, é que o outro falou. Porque encontrou substrato, base, no cérebro do médium, médico, para poder fazer aquela palestra. Um médico, um espírito físico vai fazer uma palestra, por exemplo, sobre anatomia, sobre astronomia, sobre uma fisiologia de uma estrela, né? Um efeito Compton, por exemplo, um efeito Doppler de uma estrela. E qual médium que ele vai usar? O médium que ele for usar precisa conhecer física, precisa saber o que é efeito Compton, efeito Doppler, coisa assim. Se ele não souber, como é que o médico desencarnado vai falar através dele? Não tem como fazer essa palestra. Então, os espíritos que escrevem livros costumam dizer assim: são médiums os cientistas que estão lá, por exemplo, investigando a cura da AIDS. Estão lá experimentando, visando o bem da humanidade. E espíritos benfeitores estão ali, tentando influenciar, ajudar o sujeito e tal. E às vezes surgem notícias e pesquisas, resultados de pesquisas muito importantes, porque os espíritos estão lá, usando aquele cientista como médium, e o cientista não sabe disso. Dizem os espíritos que o professor, dando uma aula, às vezes sem nenhum conhecimento religioso ou ligação, mas ele está ali voltado para o bem dos alunos e tal, e bons espíritos podem estar lá auxiliando o professor a dar aquela aula, com conhecimentos, com informações inspiradas ali na cabeça do professor, e o professor não sabe que tem espírito lá, não sabe sobre mediunidade nem nada, mas foi médium. Então, nesse sentido, todo mundo é médium. Às vezes um marido briguento, irado, chega em casa e dá uma bronca na esposa e briga com ela por causa de coisa à toa, e ele está exatamente atuado por um espírito que aproveitou o mau gênio dele, o mau humor dele, e o espírito quase incorporou nele, e ele então agiu daquele modo extravagante, desagradável, auxiliado por espíritos. Aliás, dizem os bons espíritos, que todo indivíduo irado, no acesso de cólera, ele está praticamente incorporado. Toda vez que você ficar irado, naquela hora ali você está muito atuado. E conforme o grau de cólera que você tenha, naquela hora ali, você está incorporado por um espírito, que às vezes leva você a ações desatinadas, às vezes até crimes. Muitos crimes, ou praticamente todos os crimes, olha só, todos os crimes são praticados com grande influência de espíritos malfeitores, que estão lá, mata, aí o cara, pá, depois de umas 30 impulsões espirituais para matar, e finalmente o cara mata. Quer dizer, foi ajudado por espírito. Os espíritos ajudam o homem conforme o pensamento do homem. Daí o negócio da sintonia. A gente precisa tomar muito cuidado com a sintonia que a gente faz com espíritos. Daí os espíritos distinguem duas propriedades da sintonia que são interessantes citar. Uma é a sintonia seletiva, que é importante saber, porque você é médium atuante, trabalha com mediunidade,
Ou importante saber por que você é não médium. Quer dizer, você é médium não dinâmico, um médium estático. E neste caso, você precisa saber também sobre sintonia seletiva. Então, o que é sintonia seletiva? É aquela que toda pessoa que trabalha com mediunidade precisa procurar quando vai trabalhar. Porque o médium funciona com o seu aparelho físico, não é? Com o cérebro. É o cérebro dele que faz com que ele funcione mediunicamente. Então, o cérebro da gente é como um aparelho de rádio. Vocês já brincaram com o aparelho de rádio, torcendo aquele botãozinho que muda a estação? Aquilo lá chama-se dial. Dial. Mas como não tem palavra portuguesa para isso, né? Diz que as palavras estrangeiras a gente tem que falar com a pronúncia deles. Tem um dicionário lá em casa chamado dicionário de pronúncia. Aquele dicionário eu vou jogar ele fora. Ele me irrita, sabe? Tudo que eu não concordo, ele fala que é daquele jeito lá. O tal dicionário de pronúncia é irritante. Tudo que eu sabia que pronunciava certo, ele fala que o certo mesmo é do outro jeito. Por exemplo, todo mundo fala Titanic, não fala aquele filme lá? O dicionário lá fala que não é assim que é, não. É Titanic. É assim que tem que falar. Titanic. Mas isso é lá nos Estados Unidos, nós estamos aqui no Brasil, nós falamos. Pois é, mas num país a gente pronuncia as palavras estrangeiras procurando falar do jeito que os estrangeiros falam. Shakespeare. Shakespeare, todo mundo fala Shakespeare, não fala? Ninguém fala Shakespeare. Sabe quem falava Shakespeare? Rui Barbosa. Quem? O mestre, né? O homem da réplica, o homem da oração aos moços, aqueles livros notáveis que o Rui Barbosa escreveu. O Rui Barbosa não falava palavra estrangeira na língua deles, não falava na nossa. Shakespeare. Teve um dia que ele estava fazendo uma palestra, isso é anedota literária, hein? Rui Barbosa estava fazendo uma palestra e falou, porque Shakespeare, num soneto que ele escreveu e tal. Aí alguém lá na plateia falou assim, Shakespeare. Aí ele escutou e falou assim, Shakespeare, Shakespeare. Ele disse, o cidadão quer que a palestra seja em inglês. E continua a palestra toda em inglês agora. Toda. Shakespeare was invitation to dreams and relax. Aquelas coisas lá, né? Tudo em inglês. Aí ele disse, não, por favor, volta para o Shakespeare mesmo. Aí assim, tá bom, então Shakespeare falava que... E essa coisa aí do dial, diz o dicionário que é dial. Então, como é que faz, né? Vamos falar dial. Ou dial, né? Vamos falar dial. Igual Rui, né? Dial. Dial é aquele botãozinho que troca as estações. Vai trocando. Porque ele muda a frequência do condensador variável. Lá dentro tem um condensador que entrosa com outro condensador assim, ó. E quando uma chapa, as placas de um condensador se entram dentro da chapa do outro condensador, aí há uma interferência de eletricidade estática, então uma influência eletrostática nas chapas e modifica a capacitância do condensador. É um troço lá da física. E com isso, a frequência da entrada das ondas
cada onda que entra no aparelho de rádio tem uma dificuldade maior ou menor por causa da capacitância que o condensador oferece para a entrada daquela onda. Então, todas as ondas ficam bloqueadas. Só uma onda entra no rádio. Aí você escuta. Se você torce o botãozinho, você modifica a capacidade do condensador. Aí mudou a frequência permitida. E aí agora você pega a outra rádio. Pois então, isso chama-se sintonia seletiva. A gente seleciona a rádio que a gente quer sintonizar. Porque se não for assim, quais rádios estão chegando em cima do seu aparelho? Quantas? Hein? Todas, né? Quantas são? Milhares, né? Milhares. Todas as rádios do mundo estão mandando ondas eletromagnéticas que estão atingindo o seu aparelho. Então está aquela confusão de onda ali em volta do rádio. E lá dentro do rádio você mexe no botãozinho, no dial, né? E aí ele troca a capacidade do condensador e o condensador agora troca a seleção que ele fazia da frequência da onda de rádio. E a onda que entra agora é a outra. E aí o seu rádio sintoniza aquela frequência. E você escuta o rádio. Isso vale para a televisão também, porque o som da televisão é por meio de ondas de rádio, né? O som. A imagem não, a imagem é outra coisa. Mas o som é o mesmo princípio do rádio. Agora olha a cabeça do médium. Quantas ondas estão aqui em volta da cabeça do médium? Quantas? Mais de milhares um pouquinho. Milhões. Talvez mais de milhões, né? Quantas ondas mentais estão em volta da cabeça do médium? E ele vai ter que captar uma frequência só, que é aquela do espírito, que vai comunicar com ele. E aquele espírito está emitindo uma onda na mente dele. Mas todas as outras ondas estão chegando na mente dele. Como é que ele vai captar aquele espírito? Então, isso é que se chama sintonia. Ele tem esse trem é um pouquinho complicado. Mas vocês têm que escutar isso algum dia, não tem? Ele tem que, o médium tem que bloquear as outras frequências todas e deixar passar só uma frequência. Agora, como é que ele faz isso? Se ele fosse fazer pela vontade dele, ele não conseguiria fazer. Então ele faz de um modo natural, chamado sintonia, igualamento de frequência por sintonia. O médium tem o pensamento normal dele, numa certa frequência. Que ele pensa uma onda, né? E aí aquela onda tem uma frequência. Então, se o espírito chegar e emitir com uma onda parecida com a onda na qual o médium pensa, aí nós temos uma sintonia natural. E então o médium consegue escutar aquela frequência. Escutar entre aspas, porque não é por aqui não. É lá direto no cérebro. É lá na epífise que acontece isso. Ele escuta, entre aspas, aquela frequência parecida com a sua normal. Então, o médium já tem uma sintonia. É por isso que todo médium sintoniza mais facilmente com um dado espírito.
que é aquele que tem uma frequência próxima, parecida com a dele. E aí ele capta aquele espírito. Aquele ele capta com mais facilidade. Agora, e um outro espírito que chega para comunicar através deste médium? O outro espírito não vai ter uma frequência próxima da do médium. Então, o espírito vai influenciar muito mal, muito pouco o médium. E o médium, então, vai captar mal captado. Mas ele capta alguma coisa. Mas ele entende, o médium também avalia o tipo de espírito que está ali perto dele por meio de outros sinais, por meio das energias vitais do espírito. E o médium então capta aquelas energias e sente mais bem ou menos bem, mais mal ou menos mal, conforme o tipo de espírito. E aí então o médium já faz uma avaliação que tipo de espírito é e o que aquele espírito está sentindo e por tabela o que aquele espírito está querendo. O médium avalia isso instantaneamente. E o espírito ainda manda umas ondas que não são adequadas para captar na mente dele, mas aproximadas ali. E ele então tem uma ideia geral, mais a captação energética que ele fez, ele avalia o espírito e dá a comunicação. É por isso que comunicação dada em sessão, assim, para médiuns principiantes ou trabalhadores de espíritos necessitados, não tem muito interesse no que eles estão dizendo. Porque a gente não está captando de jeito nenhum o que eles estão pensando. Não é fácil captar isso. Vou dar um exemplo absoluto, um exemplo marcantíssimo, né? Chico Xavier. Exemplo que o Chico Xavier não serve de exemplo para ninguém, né? Porque o Chico Xavier não é normal. Né? Mas eu vou dar um exemplo da dificuldade que o Chico tinha. Aí você calcula a sua. Multiplica por 1 milhão e obtém a sua dificuldade. O Chico Xavier foi informado que tinha um espírito chamado André Luiz, que precisava passar uma comunicação através do Chico, porque ele tinha sido escolhido, esse tal de André Luiz, porque ele era muito bom escritor e muito bem intencionado, e um sujeito que se esforçou muito e tal. Então ele foi selecionado para escrever uma série de livros sobre a realidade da vida espiritual aí no além. E o próprio Jesus tinha tido especial interesse nisso e nomeou o Emanuel para programar a execução desse trabalho que o André Luiz ia fazer. Então, o Chico Xavier foi avisado que esse espírito chamado André Luiz vinha para escrever o primeiro livro através dele. Mas o André Luiz não tinha nenhuma sintonia com o Chico Xavier. E o Emanuel trouxe o tal de André Luiz. E falou: Chico, esse é o cara que vai fazer aquilo lá, chama André Luiz. Aí o Chico, muito prazer e tal. E aí, como é que vai ser? Aí o Emanuel falou assim: ele vai precisar se aclimatar psiquicamente com você. Ele vai ficar uns dias perto de você, a maior quantidade de tempo que ele puder, porque ele tem outras incumbências. Mas a principal incumbência da vida dele agora vai ser psicografar esses livros. Então você
vai notar que ele vai ficar perto de você muitas vezes por dia. Vamos ver vários dias para ele fazer uma adaptação psíquica com você. E a energia vital do perispírito dele se acostumar, se ligar com a sua por um processo de simpatia energética. Simpatia entre aspas. Simpatia energética. Isto recebe o nome de assimilação fluídica. Essa simpatia energética que o perispírito do cara lá tem que fazer com o perispírito do médium aqui. E depois que isso acontecer, aí é que o André Luiz vai dar a primeira mensagem através de você. E sabe quantos dias foram necessários para isso acontecer? 700 dias. Chico Xavier e André Luiz. André Luiz não era um espiritão lá de cima, não, era um espiritinho aqui de baixo. Passou no umbral um tempão, tal, né, tal. Quer dizer, era um espiritinho. Ele só era um homem culto e depois muito bem intencionado, muito esforçado. E tinha muito boa leitura, tinha alto nível. Aqui na Terra ele tinha sido escritor, cérebro lapidado. Então, o André Luiz tinha condições de ser o cara para escrever os livros. Mas precisou de 700 dias perto do Chico Xavier, antes de escrever a primeira mensagem. Porque a mensagem tinha que ser passada com o pensamento do André. E o André teve que acoplar o pensamento dele no pensamento do Chico para que as ondas mentais se ajustassem e a assimilação fluídica do perispírito dos dois pudesse acontecer de tal modo que o André passaria a mensagem através do Chico com o valor da verdade. E aí aconteceu aquele famoso incidente. O André Luiz começou a contar coisas tão estranhas que, num certo momento, o Chico Xavier parou e disse assim: não vou mais psicografar. Eu não vou mais fazer. Eu estou fingindo, eu não estou conseguindo, eu não estou aceitando isso que ele está falando. Eu estou tendo dúvida. Sou eu ou é ele? Como é que é o negócio? Ele está falando umas coisas aí que... Como é que é esse negócio lá? O espírito tomou sopa lá. Nem o Chico Xavier não engoliu aquele negócio da sopa lá em nosso lar. O Chico não estava engolindo nada que o André estava contando que tem lá em nosso lar. Era muita novidade. Aí os espíritos interromperam as comunicações, cataram o Chico, levaram ele lá em nosso lar, ele ficou uma semana lá, fazendo observações e tal. E eles primeiro adaptaram o Chico, porque o Chico estava encarnado. Tinha que adaptar, porque ele não cabe na atmosfera do nosso lar. Você não pode ser levado daqui lá em nosso lar. Assim como um cara lá do nosso lar não pode ser trazido aqui bruscamente aqui, se ele está acostumado lá. Por causa da diferença de atmosfera psíquica, né? Muito diferente. Até quando os espíritos estão indo lá, lembra daquele livro Obreiros da Vida Eterna, quando eles desencarnaram aqueles caras, e tinha um tal de Fábio lá, que foi desencarnado, e que era um espírito muito adiantado. Mas o Fábio teve que ficar lá no umbral mais de 15 dias, se ajustando, porque ele não podia ser levado lá para a colônia onde ele ia, sem estágios intermediários. É igual um cara que vem do fundo do mar, ele não pode vir para a superfície direto. Ele tem que fazer estágio, ele sobe um tempo, para uma hora, sobe mais um pouquinho, para ajustar o nitrogênio no sangue dele. Porque senão o nitrogênio fica submetido a uma pressão muito diferente e faz bolha. O nitrogênio dissolvido no sangue começa a borbulhar e entope os vasos
e o sujeito morre por embolia gasosa. Que dá aquela, entope os vasinhos do cérebro, né? Que são mais finos do que um fio de cabelo, os capilares do cérebro. Então, espíritos também não podem ser passados assim de um lugar para outro, sem preparo. No livro Libertação, quando o Gubi e o André foram descer lá nas trevas, eles tiveram que parar no meio do caminho 2, 3 vezes, fazer um estágio, absorver matéria local, porque senão eles não aguentavam o peso das vibrações para o nível do perispírito deles. Aí quando eles se ajustaram direitinho, eles foram descendo mais. Quando eles chegaram lá embaixo, eles estavam quase encarnados, né? O corpo deles era quase material, assim, ó, lá na treva onde eles foram. No livro Libertação. Então, voltando ao ponto. Um médium está cercado por milhares de ondas e ele vai para a sessão mediúnica. Ele já tem uma sintonia seletiva natural dele, que é aqueles espíritos que têm aquela frequência vibratória parecida com a dele. Aqueles espíritos poderão se comunicar para falar, se for para falar. E mesmo assim vai falar estrombicado, mal falado. Porque se não for para falar, a incorporação não é via epífise, é via chakra esplênico. É aqui, ó. A incorporação se dá por um mecanismo chamado fio fluídico. Aí um médium bom, sujeito bom, bem intencionado, bondoso, caridoso, sim, relativamente espiritualizado, conforme é possível aqui, né? Mas entre nós aqui, um sujeito dos bons. Como é que um cara desse, dos bons, recebe o espírito dos maus, daquele de pior qualidade, tá, e pá, incorpora no médium? Não é pela cabeça, que o espírito daquele médium não sintoniza com aquele cara. Não tem jeito de sintonizar. Não é pela cabeça, é pela ligação esplênica, é um outro negócio. Pelo chakra esplênico, que se liga via baço. Via baço. Baço. Esse órgão aqui hematopoético, né, que a gente tem aqui, ó, baço. Hematopoético, ele destrói glóbulos vermelhos. É lá que os glóbulos vermelhos morrem, no baço. Então, aí então a gente entende a ligação. Mas como é então que um médium pode receber um benfeitor e conversar? Não é por fio fluídica, porque o benfeitor é um espírito bom e tal. Essa é por sintonia. É via epífise. Mas a captação de sintonia é seletiva. Porque aquele benfeitor já está perto daquele médium há muito tempo, já fez uma assimilação fluídica, já fez um esforço de ligação energética mental, né? Da energia mental. E agora, então, aquele espírito tem uma certa facilidade de falar através daquele médium. Outros espíritos não têm essa facilidade. Agora, eu fico impressionado, quando eu estudo esses assuntos assim, como é que o Chico Xavier pôde captar tantos espíritos diferentes com sintonia. Aquilo é impressionante. Mas eu, depois de muitos anos que eu estava estudando esse assunto, eu descobri como é que é. Mas descobri também lendo um livro. No livro num livro do André Luiz, no Missionários da Luz, tem lá uma mensagem onde
Não é missionário, não. Não é missionário, não. É nos domínios da mediunidade. Tem lá uma... Esse livro vocês leram, né? Nos domínios da mediunidade, todo mundo leu. Do André Luiz. Tem lá uma ligação de... o Chico Xavier, o André Luiz é levado lá num centro e tinha lá uma mulher, uma médium, que ela chamava Ambrosina. Nome inventado, ninguém chama Ambrosina, né? Aquela lá chamava Ambrosina. E ela tinha um espírito que chamava Gabriel, que comunicava por ela. E ela se dedicou muito à prática dos estudos da humildade, do amor, e prática da caridade, prática de tudo. Ela se dedicou, ela se deu à causa. E depois de 40 anos de prática constante de mediunidade com Jesus, ela recebeu o benefício de um mandato mediúnico. Eles trouxeram um funil fluídico e implantaram no perispírito dela, assim, da mulher encarnada, da Ambrosina, assim, no perispírito. Então, ela ficava, era uma espécie de um chapéu, assim, um cone, chapéu, assim, aberto, assim. Com aquele funil, ela estava em contato com o Gabriel o tempo todo, onde ele estivesse. Isso foi um prêmio pelo serviço que ela prestou. Eu falei, isto é o Chico Xavier. Eu estava lendo aquilo lá e falei, isto é o Chico Xavier. O Chico Xavier foi disfarçado aqui com o nome de Ambrosina. E o Gabriel é o Emanuel, que foi disfarçado com o nome de Gabriel. E então, através... Bom, o Chico Xavier teve este funil, acho que foi depois de 30 anos. Depois de 30 anos. Aí eu entendi por que o Chico Xavier recebia aqueles espíritos mais diferentes com o estilo do espírito. Assim, como é que ele pode sintonizar com essa turma toda se cada um tem uma frequência de emissão diferente? Ele não pode ter uma vastidão dessa de sintonia. Mas ele tinha recursos artificiais. Antes dele ter esse funil, era o Emanuel que servia de médium para ele. O Emanuel incorporava nele e o poeta incorporava no Emanuel. E aí, porque o Chico tinha 17 anos, quando ele recebia Augusto dos Anjos. Ora, Augusto dos Anjos é um espírito que não dá para psicografar. Ele fala termos muito complicados. Ele fala termos muito complicados que o Chico Xavier conta que ele estava aguando horta lá no lugar onde ele trabalhava, lá na Secretaria da Lavoura, lá em Minas Gerais. E ele estava lá no jardim, lá na horta, lá, né, olhando as plantas. E o Augusto dos Anjos chegava e falava assim, ó, eu vou precisar de escrever uns versos através de você, de modo que eu vou precisar declamar, você fica escutando aí, para você botar na sua cabeça dura. O Chico que fala isso. E ficava declamando as poesias, dizia ele que não entendia nada. Tudo que o Augusto dos Anjos falava, ele não entendia. Ele tinha 17 anos. Mas tudo aquilo que o Augusto dos Anjos falou para ele, escreveu depois pela mão dele. Mas quem é que ajudou o Chico? Foi o Emanuel que incorporou nele primeiro. Porque o Emanuel incorporava e o Espírito vinha e usava o Emanuel, e via Emanuel, a mensagem chegava lá no Chico. Senão não tinha jeito. Agora, quando o Chico ganhou o funil, o mandato mediúnico, que é dado excepcionalmente a alguém na Terra, por altíssimo serviço prestado. Aí o Chico Xavier teve mais facilidade de captar diretamente qualquer espírito.
É só chegar e falar no funil, ele capta lá embaixo. Espírito do bem. Porque tem que sintonizar com o funil, né? E o funil é de vibração elevada. Porque espírito do mal não pode. Senão o Chico ficava doido. Os espíritos iam ligar uma buzina lá naquele funil e ficavam buzinando dia e noite lá. O Chico morria. Vê que coisa interessante. Sintonia seletiva. Então o médium, ele já... Agora, tem uma outra coisa, não vai dar tempo de falar hoje, chama ponto de sintonia. Os espíritos também contam sobre isso. É a respeito dos assuntos que estão ligados com o médium durante o dia. Porque durante o dia o sujeito está mexendo com a vida dele, né? Mas isso vai ficar para a semana que vem. E aí nós falamos sobre isso, sobre o ponto de sintonia. Vocês vão ver que coisa interessante. E como é que usa o ponto de sintonia para ajudar o médium de noite lá nas comunicações. E eu quero